falando aí a respeito dos mitos e verdades sobre verrugas. Quando é que a gente para pra pensar que a gente precisa ter informações a respeito? Porque, ó, aparece aqui, aparece no cantinho. O que a gente faz? Tem um monte de gente fazendo coisa errada e piorando esse quadro. Com a gente, mais uma vez, dermatologista, doutora Angélica Pimenta. Bem-vinda, lindona, tudo bem? Continua aí. Linda, depois que teve filho ficou mais bonita aí, cabelo, deixa eu ver o cabelo. Vem um dia fazer uma pauta de cabelo, porque seu cabelo é tão lindo, é natural? É natural. Você não passa nada. Faz uns reflexozinhos, alguma coisa assim. É, bem de leve. Muito lindo, brilha mesmo. Agora, como uma boa dermatologista, claro que essa parte toda de beleza você cuida muito bem. Só que hoje a gente vai falar de algo que eu sei que incomoda, dá uma certa aflição. E dependendo do lugar que aparece a verruga, dói. Né? Então, se aparece no pé, te impossibilita, às vezes, usar um sapato, seguir para andar normalmente no dia a dia. Queria começar apresentando aquele vídeo que a gente separou para você explicar o que é a verruga, né? Não é uma pinta, não é uma bolinha. O que é a verruga, né? Vamos colocar o vídeo na tela. E aí? Carol, todas as verrugas, elas são causadas por vírus, pelo HPV, que é o papiloma vírus humano, tá? Então, esse videozinho ele é bem legal porque mostra todos os lugares onde a verruga ela pode aparecer. Tá. Aqui até mostra, para um pouquinho, gente. Então, vamos assim, segurar. O que acontece? Por ser vírus, então, o papilomavírus ele entra com muita facilidade apenas ao toque, tá bom? Tá. Então, aqui está mostrando como acontece o vírus. Então, o vírus, ele infiltra, então a gente entra em contato, ele entra na pele. Quando a pele está mais úmida, então por isso, assim, cuidado da piscina, sapato muito úmido, mãos e pés que têm hiperidrose, que ficam mais úmidos, as pessoas acabam até se infectando com mais facilidade, porque é apenas ao toque. Então, o HPV, ele entra e ele começa a se multiplicar, não na superfície, mas um pouquinho mais abaixo da pele, entendeu? E aqui mostra, né, os vírus, eles ficam mais ou menos dessa maneira e eles vão provocando como se fosse uma hiperceratose e vai aparecendo como se fosse uma bolinha. Uma feridinha meio abertinha, né, com pontinhos. No começo, ela aparece como se fosse um calombinho. Tá? E mais pra frente, isso que a gente vê, esses pontinhos pretinhos, são vasos, esses vasos aqui, que com o tempo eles ocluem e fica aqueles pontinhos pretinhos. Por isso que ela sangra. Por isso que elas sangram com tanta facilidade. Então, quanto maior aporte vascular no local, maior o crescimento da verruga. Vamos seguir com o vídeo então, porque eu acho que vai mostrar. Mas aí, que interessante, você citou que é um vírus, a gente sabe que te pega o vírus no ar. Neste caso, é um vírus que tem que ser de contato. Isso. Então, quais são os lugares, assim, que são mais perigosos? Então, na verdade, a verruga é o contato mesmo de pele, tá? Tipo, você tem uma, encostou em mim... Eu vou pegar. Peguei, entendi. Exatamente. Tá. Só que o que acontece? A grande maioria, a gente entra muito em contato com esse tipo de HPV. Tá. Existem mais de 120 tipos de HPV. Puxa. Né? Alguns são carcinogênicos e outros não. A grande maioria, quando a gente tem a imunidade bacana, a grande maioria, o próprio organismo já combate e ela não cresce, ela não aparece. Tá. Agora, se a gente está passando por algum momento de baixa de imunidade, ou se a pessoa tem algum tipo de baixa de imunidade, aí elas se proliferam. Aí aumenta. Aí aumenta. Vamos então para os nossos mitos e verdades, depois a gente passa o finalzinho do vídeo de novo, mostra, o tratamento. A gente passa no final de novo para a gente fechar com o tratamento, porque tem umas brincadeiras aqui na mesa, que a gente vai descobrir se é mito ou verdade. Vamos lá. Primeiro mito ou verdade na tela. A verruga só é perigosa se ela coçar. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Todas são perigosas? Não, não são todas. É que assim, não é só se coçar. O que existe, Carol, é que as pessoas em casa, elas acham que qualquer tipo de lesão é verruga, entendeu? Tá. Isso de coçar não é verruga, é um nevo. É que existem alguns nevos que parecem verruga, mas não são. Certo. Tá? E quem vai, claro, dizer se é verruga ou não é o médico. Isso. Então... Na verdade, as verrugas, elas são perigosas a partir do momento que elas têm poder de mutação carcinogênica. Tá. E isso, para descobrir, precisa fazer uma biópsia.
Precisa, na verdade, fazer uma análise que a gente chama de hibridização ou PCR. Quem faz isso é o médico. O paciente ele não consegue distinguir. Mas tudo bem. Então, vamos para o próximo mito ou verdade, que todas as perguntas vão ser respondidas em mitos ou verdades. Então, isto é mito. Isso é mito. Não é só quando coça. Não é só quando Próximo coça. mito ou verdade na tela. As verrugas são todas iguais. Não, isso é mito também. Elas são diferentes? Elas são diferentes. Então, como eu havia dito, existem mais de 120 subtipos de verruga. Então, existem verrugas que parecem manchinhas na pele. Existem umas verrugas que são verrugas planas, que quando a gente olha parece até uma manchinha, mas quando a gente vê com o dermatoscópio é verruga de verdade. Elas vão crescendo, crescendo, crescendo de tocar e a pessoa acha que aquilo é apenas uma manchinha. Puxa, então ela pode ter... nem todas são clarinhas. Nem todas são clarinhas, nem todas formam só bolinhas. Algumas crescem mesmo, proliferam, formam verdadeiras verrugas enormes. Essas já são as carcinogênicas, que viram câncer. Existem algumas que parecem uns filetinhos, né? Parecem alguns fiozinhos, a gente chama de filiforme, geralmente dá em rosto em criança. E existem algumas que elas são planas, então nem todas são iguais. Então, mito na tela. Mito. Mais uma perguntinha, olha lá, daqui a pouquinho mandem perguntas também, @VocêBonitaTV. Mito ou verdade, verrugas são contagiosas? Sim, elas são. Sim, são Isso é verdade. muito contagiosas. Quando elas são contagiosas? A todo momento elas são contagiosas. A verruga, ela sempre é contagiosa. Ela é provocada. Toda lesão que é viral é muito contagiosa, né? Só que existem algumas superfícies que, na verdade, beneficiam a proliferação e o contato. Todo lugar, isso que eu havia dito, todo lugar que fica muito úmido, né? Então, por exemplo, se você está numa piscina, fica muito tempo na piscina, e o seu amigo está ali do lado e tem uma verruga, você entra em contato, esse lugar que está muito úmido... Vai pegar verruga. Vai pegar com mais facilidade. Região genital, mucosa de boca, entendeu? Então, às vezes tem gente que tem... Porque qual que é a grande sacada, assim, que a gente tem que saber? A verruga, às vezes você pega hoje, mas ela vai se manifestar daqui 3, 6 meses. Entendi. Entendeu? Por isso que a gente está tão atento hoje em dia, né, nessa coisa de tentar diminuir o HPV genital, que é de DST, porque também aumentam. Também aumenta e é uma região onde realmente se entra em contato, pega, não tem jeito, é uma região muito fininha, úmida, então a transmissão é muito mais fácil, é facilitada. As verrugas são hereditárias, isso é mito ou isso é verdade? Isso é um mito. Então, Carol, como eu havia dito no começo, a gente não nasce com verruga. E essa predisposição, todo mundo acha porque minha mãe tem verruga, é porque as pessoas confundem muito o que é nevo com verruga. Os nevos são hereditários, a verruga não. A verruga precisa haver o toque, precisa haver contato para poder pegar. O que existe é que algumas pessoas são predispostas a desenvolverem porque ela tem uma imunidade diferente. Tá. Agora, numa mesma pessoa, para irem surgindo várias verrugas, ela tem uma. Como é que se dá, então, esse aumento no mesmo corpo, numa mesma pessoa? Por contato. Encostou Por isso que em criança não... dá demais, porque elas ficam coçando, elas não entendem que não pode coçar, que pode estar passando. Então, aquilo, sim. E existem algumas pessoas que têm realmente uma imunidade mais baixa, tá? E quando a gente tem imunidade mais baixa, a gente tem essa predisposição de o organismo, ele não consegue combater da mesma maneira, né? Então, aí prolifera com mais facilidade, mas precisa ver o contato. Pois é, mas aí me dá uma outra dúvida que é a seguinte, você citou há pouco que elas podem ser contagiosas a todo momento. Mas se é um vírus, uma hora o vírus não morre, não? Sim, ela é autolimitada em pessoas normais. Tá, entendeu? Nas pessoas com muita imunidade baixa, esse vírus cria resistência. É como eles vão se multiplicando. Então, ele até pode ser que um dia suma. Tá? Mas demora muito mais tempo. E nesse meio tempo, então, aí você começa a se cutucar, começa a passar, demora às vezes para se tocar que aquilo é uma verruga e precisa ser tratada. Tem que lavar a mão, por exemplo, encostei sem querer, vou pegar em outra pessoa, no próprio filho ou em outra parte do corpo. Como é que a gente higieniza aí essa mão? O ideal seria lavar a mão e passar álcool.
Tá. Senão, o vírus... Senão, que é o mesmo caso do álcool gel, principalmente no inverno, nos lugares fechados e tal. É o mesmo princípio. Álcool gel tá excelente. Vamos para a próxima, então. Mito ou verdade na tela? Foi. Dá uma travadinha básica. Aê! Os remédios que prometem congelar a verruga funcionam. Isto é mito ou isso é verdade? Isso é verdade. É verdade? É verdade. Porém, assim, ó, eu tô falando que é verdade porque realmente é um princípio que a gente usa no consultório e usado de forma... Quando você usa de forma correta, realmente é muito resolutivo. Agora, o problema é que as pessoas confundem o que é verruga com o que é névoa, com o que é queratose seborreica e acabam se machucando demais. E querem fazer sozinhas esse procedimento. Querem fazer sozinhas, não sabem fazer. Então, o grande problema desse tratamento é que realmente ela, do mesmo jeito que pode tratar, quando usado de forma muito adequada, ela pode trazer malefícios bem importantes na pele. E outra coisa, gente, verruga na região genital, boca, mucosa, não tenta tratar em casa. Vai pro dermatologista. Não Daqui a pode pouquinho entrar. nós vamos falar de alguns mitos e verdades envolvendo estes elementos. Tem vinagre, tem um monte de coisa aqui que não sei, de repente pode ser que nos ajude. Mas a minha pergunta é a seguinte: aquele vídeo que a gente assistiu no início, o final do vídeo é o congelamento? Exatamente. Vamos passar o vídeo de congelamento, novo, vamos Glaucia, mostrar. que é o finalzinho do vídeo, então, que é o momento que a gente tenta, então, liquidar Isso, essa exatamente, verruga. tá vendo? Isso aqui é um tratamento com nitrogênio líquido, que seria a crioterapia. A gente consegue saber até onde o produto está indo. Tá. Então, no consultório, os nossos aparelhos, a gente tem como dimensionar isso. E aí, o nitrogênio líquido ele é uma excelente opção para a gente congelar, porque ele consegue alcançar, ó, até a profundidade mesmo. Que legal. E aí é como se ela zerasse aqui naquela região. Muitas vezes eram, mas é porque o que eu costumo falar para os pacientes é que assim, o que a gente vê na pele é a pontinha do iceberg. Lá embaixo pode ter outra coisa. Tem e mais espalhada, Tá. né? Então, por isso que assim, enquanto a gente olha com o dermatoscópio e ainda enxerga pontinho preto, ainda tem vaso ocluído e ainda tem verruga ali, ainda tem lesão viral. Só que, te pergunto, só existe essa forma de tratamento? Não. Aquele lance de queimar, ou mesmo de tirá-la da pele com um cortezinho até para mandar, enfim, para análise, como você citou. Como é feito isso hoje? Em consultório? Em consultório. Então, assim, existem diversos tipos de terapia. Isso vai depender da idade, do local e o tipo de verruga que a gente está lidando. Tá? O nitrogênio líquido é uma excelente opção, mas não serve para todos os tipos de verruga, tá? E existem outros tipos, por exemplo, eletrocoagulação e curetagem é o principal que a gente usa. Tá. Existem alguns tipos de cremes que aumentam a nossa própria imunidade e aí o nosso próprio organismo vai combater. E existem alguns tipos de tratamentos que são corrosivos, como por exemplo a cauterização, que são esses ácidos. Que dá uma queimadinha, que dá também uma são queimadinha. eficientes. São. Tá. Então, é por isso que eu te falei. Então, cada tipo de verruga a gente trata de uma maneira. Então, depende da faixa etária e do tipo de verruga e o local. Então, agora vamos para as receitinhas caseiras. Querem ver essa? Mito ou verdade? Receitas caseiras funcionam na remoção da verruga. E aí? Funcionam, mas é verdade? É verdade. Mas o que eu gostaria que as pessoas entendessem em casa? Gente, se tem uma verruguinha... Você sabe que aquilo é verruga. Já foi diagnosticado. Já foi diagnosticado. Você pode tentar tratar em casa, mas não por muito tempo. Porque a verruga que não responde bem à terapêutica, às vezes ela pode ter sofrido mutação, porque vírus sofre mutação e pode estar se transformando num câncer. Puxa. Isso não é o que geralmente acontece. 90% das verrugas, elas são benignas. Né? Mas a gente consegue em casa fazer algumas coisas para até auxiliar o tratamento que a gente está fazendo no consultório. Vamos mostrar? A gente tem aqui, ó. E aí, vinagre? Quer começar do vinagre? Esse daqui é vinagre de maçã. O vinagre de maçã, ele consegue modificar o meio e ele tem uma ação corrosiva. Então, assim, em casa, no consultório eu uso essas... Um pincelzinho, tipo né? Um pincelzinho, esse é estéreo, né? Mas em casa a gente pode usar mesmo cotonete. O que a gente faz? A gente passa, precisa tomar cuidado, precisa ser bem em cima da lesão,
tá? Bem em cima tem uma mesmo. bolinha aqui, ó. Isso aqui é verruga? Não faço a menor ideia. Tem há uns trocentos anos essa bolinha aí. É uma verruga. Deve ter uns 15, 20, mais ou menos. Ela é da cor da pele, eu só sei que ela tá aqui porque o João, quando passa a mão assim, fica passando a mão na bolinha. Essa daqui é, ó. Aqui, então, ó, assim, essa aqui, ó. Eu descobri que eu tinha essa daqui por causa do meu filho. Ele gosta de ficar passando a mãozinha. O ideal seria Você o quê? acredita? A gente, não pode, né? com o dermatoscópio, a gente dá uma olhadinha, porque a verruga, quando ela é muito velhinha, ela começa a ficar muito parecida com o nevo. É porque ela não tem ponto preto, né? Mas nem sempre aparece. Ah, tá. Nem sempre aparece. Então, assim, ó, a gente passa só em cima da lesão, o vinagre. E é rosinha, né? Isso. Sempre passou batido. Mas deve ter muitos anos. Aí, vamos aprender, ó. Eu já sou modelo da pauta de Isso. hoje. E aí, o que a gente faz? A gente pode colocar em casa pode ser, eu gosto de passar para os pacientes colocarem microporo, mas pode ser esparadrapo, Tá. ou pode ser... Com o vinagre. Isso, exatamente, com o vinagre. Então a gente coloca, pode ser o band-aidinho mesmo, coloca bem em cima, tá bom? E deixa ocluído. Tá. Você vai trocando isso a cada mais ou menos 3 horas. Faz isso umas 3 vezes ao dia. Não importa se ela é antiga ou nova, agora perguntando, quem já Não. tem uma verruga aí de trocentos anos, Não tem também problema. nunca tirou, enfim, nunca... Se for verruga mesmo, não tem problema. Tá. Se for nevo, às vezes machuca um pouquinho, você vai ver que não funcionou. Você É porque tem que não é, procurar um tem que procurar... médico. Entendi. Então esse Tá. é com vinagre de maçã. Vinagre de E maçã. o tal do alho, hein? O alho, ele tem ação anti-inflamatória. Então, assim, todos esses... Se você não tiver nada disso em casa, se você, depois do banho, só der uma lixadinha, isso eu sempre peço para o paciente fazer. Dá uma lixadinha, não pode deixar sangrar. Dá uma leve lixadinha, tira aquela maçaroquinha branquinha que fica a hora que você toma banho. Aí o alho, ou você pode amassar, Tá. ou você pode pegar uma rodelinha, pôr bem em cima e colocar microporo. Você pode fazer isso umas 3 Você vezes ao fica dia. com o alho. É. A casca da O cheirinho banana... não é dos mais Não. agradáveis, mas é uma medida. A casca da banana, ela costuma aumentar a imunidade local, né? E para verruguinha menorzinha, que não tem problema algum, então, quando você oclui, faz a mesma coisa. Só que a casca da banana você pode deixar a noite inteira. Então você coloca a casca da banana bem em cima e prende. Um pedacinho corta, pequenininho, corta. e prende com microporo. E prende com microporo. Daí você Que pode legal. deixar a noite toda. Que engraçado, né? Mas sabe então, eu tinha ouvido esse lance de ter os pintinhos pretinhos, e como não tinha nenhum pontinho pretinho, falei, sei lá o que é isso, mas eu sei que não é pinta, Mas nem né? sempre fica. Nem sempre Mas fica. ela não sangra. Aí já é um mito ou verdade. Todas elas sangram. Nem todas. Nem todas sangram. Na verdade, só sangra quando você cutuca, atrito muito intenso. Né? Aí sim. Porque, por exemplo, algumas verruguinhas, a gente consegue até visualizar essa trombose da vascularização, isso, com dermatoscópio. Tá. Aí com dermatoscópio, por exemplo, por isso que eu falo que muitas pessoas confundem, porque sem dermatoscópio, às vezes, é quase impossível de saber. Parece outra coisa. Parece muita coisa. Agora a gente vê com dermatoscópio, se eu tivesse aqui com dermatoscópio, eu já fazia, botava. já dava pra saber. Um dermatoscópio a gente não arruma tão simples aqui no estúdio. Mas a próxima vez a gente traz. Mas vale a pena tratar, então. Eu dei o exemplo, eu acho que o pessoal de casa se identifica, né? Às vezes é tão pequena, tipo essa minha aqui assim, mas é bom olhar e tratar, né? Exatamente, mas esse que é o grande problema. Às Você vê, vezes, a gente só lembra fazendo a pauta. às vezes eu recebo paciente que tentou tratar por muito tempo, eles falam, eu tenho uma verruga que eu trato, não melhora. Mas não é uma verruga, é um nevo. Por isso. Porque é muito parecido. Entendi. Aí ele tá ali e tem que tirar, então se for nevo tem que tirar. Sim, porque o nevo ele tem que ser tratado de outra forma, cirurgicamente. Tem que tirar da margem, da ponta e tirar. Ela nunca vai cair com essas coisas que a gente faz. Ah, entendi. Então nem tá aí. Com crio, nem nada de repente disso. até é, né? Eu vou descobrir, doutora. Vamos lá, agora que eu me lembrei, não vou deixar passar. Vamos colocar a perguntinha do público na tela? Vamos ver quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo, Fabi, obrigada. Verrugas nas axilas podem crescer devido ao desodorante ou à depilação? Ótima pergunta. Podem crescer devido à depilação. Eu já tive paciente que tinha uma verruga na barba e começou a passar gilete e aí sangrou, foi pegando. Então, a depilação sim quando sangra. Mas só com lâmina ou com se sangrar, porque às vezes a verruga, ela tá maiorzinha e aí o ato de tirar com a cera pode realmente machucar um pouquinho, sangrar e esse contato fazer aumentar.
O sangue, então, pode fazer O sangue, aumentar. sim, o desodorante, não, Tá. tá? Mas como é uma área de atrito e que a gente realmente... A gente fala que pode dar lesão em espelho. Então, tem uma verruga aqui, a pele entra em contato aqui e vai dar aqui em cima também. Entendi. Mas, por exemplo, se ela tiver um desodorante que não tenha álcool e ela passa numa região que essa verruga tá com o vírus vivo e passa depois na outra, passa, né? Se for roll-on, sim. Sim. Se ele for não roll-on, tiver sim. álcool, porque agora tem vários desodorantes, enfim. O pessoal quer cada vez usar menos coisas químicas. A gente sabe que também tem rolado aí uma parte importante de estudos a respeito disso. Então, se não tiver o álcool, você não mata. Não. Então, passou de um lado, passou do outro, Passou contaminou. do outro, contamina. Sim, se for roll-on, sim. Que loucura. Mais uma perguntinha do público. Olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Um beijo, Carol, obrigada. As pintas podem virar verrugas ou vice-versa, não, né? Não, é exatamente isso que as pessoas confundem. Elas confundem pintas, que são nevos, elas confundem com verrugas. Quase sempre isso acontece. Então, verruga, gente, assim, verruga é uma lesão viral. Tá. É viral, você pega, contato. Nevo não, nevo nasce de você. Então, é do próprio paciente. Mas as duas coisas temos que tratar. As duas coisas têm que ser avaliadas e ser tratada. Tá. Mesmo que tenha muitos anos. Mesmo que tenha muitos anos. Adoro descobrir isso no ar. Não é? Foi o que eu disse no início. A gente descobre, às vezes, algumas coisas, acho que é tão, enfim, corriqueiro, que faz parte aí do dia a dia, que você nem dá bola, que você nem leva muitas vezes para o médico. E é importantíssimo. Então, numa consulta, contar tudo. Óbvio que às vezes você vai numa consulta para ver outras coisas, mas aproveita e relata tudo, né, doutora? Claro, é tão simples, é tão rápido de fazer diagnóstico. Vale muito a pena. Tá aí, bela aula, mas agora vocês já sabem, vinagre, alho e a casca de banana podem ajudar se for verruga. Quem quiser saber mais, vou deixar um site para vocês, da doutora Angélica Pimenta, que é dermatologista, www.angelicapimenta.tudojunto.com.br. Angélica Pimenta, tudojunto.com.br. Nas redes sociais também, Angélica Pimenta, né? Isso. Já encontra todo o seu trabalho. E o nenê, um beijo pro nenê. 6 meses o nenê, deixa eu ver como é que tá. Zerada, barriga negativa, uma loucura. Essas mamães aí que se cuidam.